Olá meninas, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Gomes, sou nail designer e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre se é possível viver de alongamento, tá? Mas brevemente eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu iniciei, né, nesse mundo de unhas, nesse mundo do alongamento, para vocês ter uma ideia, né, de como foi o meu começo. Então, eu sempre trabalhei com telemarketing, tá? Operadora de telemarketing, aquelas que sentam na mesa com o computador na frente, telefonezinho no ouvido, sempre trabalhei disso, tá? E eu gostava muito a princípio, né? Gostava muito, achava que isso seria pra minha vida, que eu sempre seria operadora de telemarketing. Porém, em 2019, né, foi um pouco antes da pandemia, eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu acredito que eu entrei nessa empresa foi em 2018, porque eu fiquei um pouco mais de um ano lá. Eu comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing que deve ser conhecida por algumas pessoas de vocês, né? Não era diretamente dentro da Sky, era uma credenciada da rede Sky TV, tá? Eu comecei a trabalhar lá, o salário era pouquíssimo, assim, eu acho que líquido a gente recebia em torno de 600, 700 reais, nem isso. Mas o que valia a pena, né, realmente, para quem trabalhava lá, era o comissionamento, a comissão, que era um valor muito bom. A gente chegava a tirar mais de R$ 1.000, 1.200, R$ 1.500 só de comissão, tá? O horário também era um horário muito bom, a gente trabalhava das 9 às 3 horas da tarde, então eu conseguia conciliar com o fato de ser mãe, né? Eu tenho um filho, que hoje ele tem 7 anos, então eu conseguia sair do serviço 3 horas da tarde, buscar ele na creche, que ele estudava, ele ficava em creche pública, né? Buscava ele na creche cedo, levava para casa. Então, para mim, era um trabalho perfeito, eu conseguia fazer, né, tudo que eu queria e ganhava bem. Mas por que eu ganhava bem na Sky? Porque eu trabalhava muito, tá? Ah, mas é das 9 às 3, né, não é muito tempo. Realmente, não é muito tempo. Porém, eu trazia o trabalho para casa. Então, eu trazia o trabalho no sábado, eu trabalhava de segunda a sexta, mas no sábado eu também trabalhava, no domingo eu trabalhava. Então eu tive que comprar desse dinheiro que eu ganhava, eu tive que comprar um celular pra mim, né, um outro celular além do meu que eu já tinha só pra trabalhar nisso. A gente trabalhava com Facebook, né, eram com redes sociais, Facebook, WhatsApp, então eu precisava de um celular só pra isso, eu precisava ter o meu caderno e a minha caneta sempre comigo. Eu até, era uma coisa muito ruim pro meu relacionamento, porque nos domingos a gente costumava almoçar na casa da minha sogra e eu levava junto o caderno, levava a caneta, levava o meu celular e eu ficava ali sentada trabalhando, e isso incomodava o meu filho, isso incomodava o meu esposo. Mas a gente precisava daquilo, né? Era a renda que a gente tinha não, porque o meu esposo sempre trabalhou. Porém, era a nossa renda que a gente já estava acostumado a ter e era o que realmente me fazia ganhar bem. Eu bater essa meta, né? Eu ganhar esse comissionamento. Então, por mais que na empresa eu trabalhasse pouco, eu levava o trabalho para casa, né? Ganhava muito bem, né? Sempre R$ 2.000, R$ 1.500, né? Era o valor que eu ganhava, que era um valor já bom, né? Para mim na época que nunca tinha trabalhado ganhando mais de um salário mínimo, né? Na outra empresa eu ganhava um salário mínimo, então pra mim era ótimo eu ganhar R$ 2.000, 2.000 e pouco, trabalhando bastante, né? Porque eu trabalhava em casa, eu dizia, não, mas eu estou em casa, eu estou com meu filho, eu estou com meu esposo, mas mesmo estando com eles eu não estava ali, né? Então era bem complicado, porém era o que eu gostava de fazer, era o que eu já fazia há muito tempo, então eu não me via sem fazer isso. Até que a minha irmã mais velha, ela tem um salão de beleza. Minha irmã é cabeleireira e ela tem um salão de beleza. Ela tinha um salão de beleza na zona sul de Porto Alegre, né? Ela tinha já as manicures dela, o salão dela, os barbeiros dela, tudo certinho. E ela começou a ter alguns problemas lá e decidiu vir pra zona norte, que é onde a gente mora, né? Na zona norte de Porto Alegre, outra zona, outro bairro, simplesmente mudou tudo. E as meninas que eram manicures lá, elas moravam perto do local. Então, para elas vir até aqui no começo, né, elas até vieram, só que para elas vir até aqui, elas gastavam passagem do bolso dela, o deslocamento delas, né, ficou muito ruim, elas saíam tarde, então não ficou bom para elas. E elas resolveram sair, né, se desligar do salão, e a minha irmã acabou ficando sem a manicure, né, sem nada para trabalhar. Ela procurou, anunciou em Facebook, anunciou em tudo quanto é lugar, colocava a plaquinha e não conseguia realmente ninguém. Foi aí que eu entrei, né, que ela me fez o convite de que eu trabalhasse com ela. Eu com 16 anos, né, na época, eu tinha 16 anos, eu fiz um curso gratuito nesses de comunidade, esses cursos comunitários, assim, que dão para as pessoas, né, que não têm renda, que as pessoas mais pobres, eu fiz um curso de pé e mão. Eu tinha feito, acho que vou dizer para vocês que eu fiz 2 meses de curso, foi muito, ganhei o diploma ali, mas eu fazia, né, quando eu fiz o curso eu fazia na minha mãe, na minha avó, nas minhas irmãs, e nunca mais, né, depois que eu iniciei realmente, né, como telemarketing, eu iniciei a trabalhar, eu nunca mais tinha feito nem em mim, porque eu
eu não costumava fazer unha. Então, quando eu queria, né, ia até uma profissional, ia até uma manicure, né, pra fazer a unha. Então, eu comecei a fazer unha com ela, comecei a fazer unha ali no salão dela. Foi muito difícil o meu começo, tá? Eu levava 2 horas pra fazer uma mão, 2 horas pra fazer o pé. Pra mim era muito frustrante, porque já tinha muitas manicures aqui na volta que trabalham muito bem. Então, acabava que elas faziam em menos de 1 hora um pé, em menos de 1 hora a mão. E eu ficava ali 3, 4 horas em um pé e uma mão simples, com uma esmaltação simples. Só fazer a cutícula e pintar. Então, como o início, né, de todo mundo, não acredito que não seja só o meu, né, o início de todo mundo é frustrante, o início de todo mundo, a gente precisa batalhar, a gente precisa, né, ir atrás. Pra mim foi bem ruim esse início e eu cheguei a um ponto que eu disse, não, eu não quero mais, eu não vou mais trabalhar com isso, não é isso que eu quero, eu preciso arrumar um emprego. Foi aí que a minha irmã me falou sobre o alongamento de unhas. Como ela já tinha o salão, né, ela tinha os equipamentos ali que ela fornecia todo o material, né, para as manicures que trabalhavam com ela. E aí ela falou, por que tu não faz alongamento? E eu, como sempre, tive o hábito de roer as minhas unhas, né? Era uma febre, né? Era no início, assim, do alongamento. Todo mundo queria fazer alongamento, todo mundo fazia alongamento. Não tinha muitas profissionais, né, que faziam esse trabalho na época. Porém, as profissionais que faziam trabalhavam muito com isso, porque toda a cliente, toda a mulher, né, queria ter alongamento de unha, queria fazer o alongamento de unha. E eu disse, tá, então eu vou tentar. E o que eu comecei? Vídeos do YouTube, tá? Eu comecei com os vídeos do YouTube, assim como a maioria começa, tá? Vendo vídeos no YouTube, pesquisando no YouTube, e foi muito difícil de achar no começo, né? Que nem eu já falei ali no meu primeiro vídeo que eu fiz pra vocês, era muito complicado de tu simplesmente pegar um vídeo que tem assim, ó, é assim que se faz uma unha, é assim que se faz uma aplicação, é assim que se faz uma pré-curvatura. Hoje já tem muitos e muitos vídeos por aí que a gente consegue ver, né, como faz. Mas na época não tinha, não existia isso. Então eu pegava vídeos aleatórios, colocava ali alongamento de unha, alongamento em fibra, né, que era o que eu queria trabalhar. E aparecia aqueles milhares de vídeos, aquelas milhares de pessoas, e eu ia pesquisando o que eu achava mais bonito, o que eu achava mais legal. E foi difícil o começo, né? Então, a minha cabine, né? A minha cabine era quadrada. Só do tempo que aquela cabine era aquela cabine quadrada, com aquela luz UV, né? Aquela luz que não era LED ainda, que não secava direito, que não pegava de canto a canto do dedo. A minha maquininha, gurias, eu nunca vi uma maquininha daquela, além daquela, né? Era uma máquina que ela tinha um bojo, assim, gigante, que eu pendurava ela num prego, assim, do lado na parede, do lado onde eu atendia. A caneta era uma caneta muito pesada do meu micromotor e ela era de pedal, eu tinha que apertar no pedal para ela funcionar. Era uma caneta que ela não era precisa, né, a precisão ali da broca, ela ficava girando. Não era uma boa caneta, mas era o que a gente tinha na época, né? Eu não tinha condições de comprar um micromotor novo, uma cabine nova, e nem queria, porque era o meu começo, né? Eu precisava primeiro aprender. Então eu tive muito problema com descolamento, eu tive muito problema com infiltração, problema com gel não secar, problema de perder a unha ali na hora de colocar na cabine. Por quê? Porque os produtos que eu usava, eles não faziam o que era para ser feito. Eles não entregavam o que era para ser feito, que era secar corretamente a unha, fazer certinho ali, fazer certinho a cutícula ali na hora da broca. Isso ele não entregava, tá? Por quê? Porque não eram produtos de qualidade. Inclusive, tem aqui também no canal um videozinho que eu falo sobre isso, sobre produtos de qualidade, o que eu indico, o que hoje seria interessante vocês já começarem, né, já comprarem esses produtos para começar, para não acabar não iniciando errado, comprando produtos que não sejam de qualidade, que vai acabar que vocês não vão conseguir usar depois, né? A gente começa comprando coisa muito barata, né, que oferecem pra gente e acaba que, né, às vezes não dá certo. Enfim. Esse foi o meu início, tá? Eu iniciei no salão da minha irmã, levava muito tempo, né, pra fazer um pé e mão normal. E quando eu comecei realmente a fazer o alongamento, eu treinava na minha irmã, na minha mãe, nas minhas primas. Então eu fazia, né, nos parentes, né, em amigas, né, que deixavam eu treinar nelas. Levava de 6 a 7 horas pra fazer um alongamento, né? Era bem complicado, às vezes passava uma noite inteira fazendo um alongamento. Então, era frustrante, né? E ainda mais de saber que no outro dia, quando a pessoa acordasse, as unhas teriam caído. Então, foi quando eu comecei a pesquisar mais, investir mais em curso, investir mais em conhecimento. Né, gurias, uma coisa que eu falo muito é que o alongamento ele foi criado na Europa, tá? E as europeias, né, as manicures da Europa, são uma grande referência para nós aqui do Brasil, tá? Elas são ótimas, elas têm uma técnica diferente. Então, que inclusive é a técnica, né, que eu trabalho, que é isso eu vou ensinar pra vocês também.
a minha técnica em outros vídeos, né, que é o balance point, que é o ponto de equilíbrio, né, da unha, que é uma técnica europeia, é uma técnica que já tem já alguns anos nessa técnica, porém é uma técnica que não é de costume se usar aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, geralmente, as manicures que já trabalham, elas trabalham com ponto de tensão, né? O ponto ápice, que é aquele ponto mais alto ali na área da cutícula. Porém, eu não trabalho com essa forma de alongamento. A forma de alongamento que eu trabalho, né, com a fibra, é com o balance point, é o ponto de equilíbrio, né? Uma unha com a estrutura mais reta, uma unha com a estrutura mais fina, sem aquele ponto alto perto da cutícula, sem aquele ponto alto perto aqui, assim, do ponto de tensão, né? Eu não trabalho com esse ponto, tá? Isso eu vou ensinar pra vocês em um outro videozinho já mostrando aqui as unhas. Eu iniciei no salão, ganhava muito pouco, até tava olhando ali nos meus cadernos, né? Teve um mês de janeiro que eu ganhei R$144 o mês inteiro. Foi o valor que eu ganhei, mas eu trabalhava somente com pé e mão, tá? Só com pé e mão. Então foi aonde eu disse, não, eu preciso mudar, isso precisa mudar, eu não posso seguir ganhando R$144 por mês. Até que eu já tinha começado, né, a fazer o alongamento, mas só em casa, só para as conhecidas. Eu não tinha ainda cobrado por isso, eu não tinha feito nenhuma cliente ainda com isso. Até que em 2020 começou a pandemia, né? E o meu marido ficou desempregado, tá? Ele tinha um trabalho de 6 anos, que já era, né, tudo certinho, um trabalho de carteira. E ele ficou desempregado, né, por causa da pandemia, toda a situação, né, que muitas de vocês, né, devem ter passado por isso. Acaba perdendo emprego, crises na empresa, né? E ele recebeu o seguro, então tava tudo certo, a gente achava que tava, né, tudo certo. Porém, o salário dele caiu drasticamente. Então, eu disse, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Foi aí que eu tomei a primeira iniciativa de dizer, não, eu preciso começar a atender, eu preciso fazer as clientes. E as minhas primeiras clientes, o alongamento delas também caiu, o alongamento delas também ficou torto. Então, pra mim era muito frustrante. Eu dizia, gente, eu preciso mudar isso, eu não posso cobrar por uma coisa que não vai dar certo. Foi aí que eu fiz o meu primeiro curso presencial, aqui na cidade onde eu moro, né? Foi um divisor de águas pra mim, sim, tá? Porque me ajudou muito a esclarecer muitas dúvidas, porém não era ainda o que eu precisava, tá? Não era o que eu queria, não era o não foi o que resolveu, né, o meu problema, isso não resolveu o meu problema. E eu comecei a fazer cursos online, né, que foi, na verdade, né, que foi o divisor de águas pra mim, o curso que eu pude rever mais vezes e tudo. Foi aí que eu realmente ingressei nisso. E por um bom tempo, né, eu era a renda principal da minha casa, né, por um bom tempo. Meu esposo chegou a pegar aí 5 meses de seguro, né, porém esse seguro acabou também. Então nesses 4 meses, 3 meses, eu fui a renda principal da minha casa, tá? Com alongamento. Então quando eu comecei no alongamento, como aqui no meu bairro não tinha muito alongamento, tinha 1, 2 meninas que faziam, mas elas não davam conta, porque todo mundo queria fazer o alongamento, então eu comecei a ter clientes de alongamento, por mais que a minha unha ainda não fosse perfeita. Isso é uma coisa muito interessante de vocês saberem, que o alongamento de vocês pode não estar perfeito pra vocês, mas vai estar perfeito pra alguém. Alguém vai gostar do trabalho de vocês, alguém vai se interessar pelo trabalho de vocês, tá? O que a gente precisa focar, o que vocês precisam focar, foi a mesma coisa que eu foquei. Tentar ter um trabalho de qualidade, usar produtos de qualidade, ter um trabalho de qualidade para o alongamento da cliente de vocês não cair, para o alongamento da cliente de vocês não infiltrar, para não ter esse tipo de problema, tá? Mas sobre, eu acho que eu ainda não tô boa, então eu não vou começar. Se vocês pensarem assim, vocês nunca vão iniciar, vocês precisam iniciar. Vocês comecem a postar, comecem a mostrar, comecem a falar sobre o alongamento de vocês, porque vai ter sim alguém que vai gostar do trabalho de vocês, vai ter sim alguém que vai se interessar pelo trabalho e vai querer começar a fazer unha com vocês. Enfim, voltando. O meu esposo, né, acabou perdendo o emprego, eu era a renda principal, fui durante, né, uns 3 meses por aí, até que o seguro dele acabou e ele precisou voltar, né, a trabalhar, porque a gente não conseguiria se manter somente com a minha renda. Então, o que a gente ia fazer? A gente morava em outra cidade, né? A gente não morava nessa cidade aqui no interior, na casa dele, e acabou que a gente veio morar aqui mais pro bairro que era onde eu trabalhava, na Zona Norte. A gente se mudou aqui, até porque ficaria muito mais próximos do serviço dele. E como a gente tem um filho de 7 anos, o que a gente ia fazer durante a pandemia? Não tinha creche, não tinha escola, não tinha quem ficasse. A gente teve que se virar.
que eu fiz? A gente veio pra casa e eu disse, não, eu não vou atender em casa, né? É um local, eu moro perto da onde eu atendia antes, mas eu pensei, não, ninguém, né? Os clientes não vão vir em casa fazer. Eu acho que em casa não é uma boa opção, eu não quero trabalhar em casa. E a gente decidiu que eu seguiria trabalhando a domicílio, né? Quando ele estivesse em casa, eu sairia para trabalhar. Não foi uma boa coisa ser feita, tá? A gente não se adaptou dessa forma. Eu, né, não digo pra vocês, não trabalhem a domicílio, trabalhem a domicílio. Se vocês não têm um espaço pra vocês trabalhar, seria bem interessante que vocês começassem a domicílio. Então, se vocês não têm um espaço hoje pra iniciar, né, eu indico sim que vocês iniciem, tá? O primeiro passo é iniciar, o primeiro passo é começar. Inicia no salão, que pra mim foi uma porta muito boa que se abriu pra mim, né? Foi aonde eu realmente vi que era aquilo que eu queria fazer, porque senão eu seria atendente de telemarketing até hoje, trabalharia para os outros até hoje, aquele salário que seria a mesma coisa até hoje, porque eu realmente gostava, e não digo pra vocês, eu não gosto, mas eu gosto sim, eu acho uma coisa muito legal, assim, de se trabalhar pra mim, assim, né, como foi meu primeiro emprego, eu sempre trabalhei com isso, então eu acho que pra mim, eu gosto muito de telemarketing, porém, não é o que eu quero hoje pra minha vida, né, hoje eu quero ganhar cada vez mais, que é o que vem acontecendo, hoje eu quero fazer o meu próprio horário, hoje eu quero ter tempo pra minha família, se eu decidir que amanhã, que eu ainda não, vamos supor, né, que eu não tenho nenhuma cliente agendada para amanhã e que amanhã eu não vou trabalhar, amanhã eu não vou trabalhar. Eu não sou obrigada a trabalhar. E se tu trabalha de carteira assinada, tu tem o teu horário fixo, tu tem que cumprir uma agenda, tu precisa cumprir, né? E quando tu é dona do teu próprio negócio, tu vai decidir os dias que tu quer trabalhar. Então, isso assim, pra mim é o que hoje mais me motiva, né? Isso e a renda, né, que quem já trabalha com isso sabe que a renda que uma night designer tem, né, que uma night designer faz hoje, o faturamento do mês, é um valor realmente muito bom, né, considerando os salários, né, que tem por aí. Então, eu acabei atendendo a domicílio há algum tempo, né, não gostei dessa experiência, tá, eu particularmente não gostei dessa experiência, achei que ficou muito pesado, até porque a minha meta, né, eu sempre fui mãe, né, então eu queria muito, né, até os 2 anos e meio do Pedro eu consegui ficar em casa com ele pra acompanhar aquele primeiro, né, aquele primeiro desenvolvimento. Eu só coloquei ele na creche depois de 2 anos e meio, foi quando eu voltei à minha rotina de trabalhar. Então, eu queria isso, eu queria poder ficar com ele, eu queria poder dar atenção pra ele, eu queria poder acompanhar o crescimento do meu filho, que é coisa que é muito difícil hoje em dia pra quem trabalha fora, né? Eu sei disso porque o meu pai sempre trabalhou fora, minha mãe trabalhava fora enquanto eu era pequena, né? Depois ela também decidiu por ficar em casa, porém a minha mãe não tinha, né, uma renda em casa. Então, ela era dona de casa e só quem trabalhava era o meu pai. E eu também não queria isso pra mim, até não podia, né? Não era nem o não querer, né? Era o não poder. Hoje em dia a situação, né, não tem como uma só pessoa trabalhar, então eu decidi atender em casa, tá? Essa casa que é onde a gente mora hoje, né, ela tem uma peça que é bem na frente, que é junto com a minha casa, tá, gurias? Isso é uma coisa bem importante, porque muitas não começam dizendo assim, mas eu não tenho uma peça pra trabalhar, mas eu não tenho um local específico pra trabalhar. Eu trabalho dentro da minha casa hoje, tá? Conheço muitas meninas que trabalham na sala de casa, que trabalham fora na rua, né? Tem uma menina que eu conheço que ela trabalha assim na área de casa. E tá tudo bem, tá tudo certo. E ela tem clientes, tá? Eu tinha esse mesmo pensamento de que ninguém vai querer fazer unha comigo em casa, ninguém valoriza, né? Claro que tem os preconceitos, né, meninas? Isso é uma coisa que a gente precisa mesmo ter na nossa cabeça, que existe o preconceito, que existe quem vai colocar a gente pra baixo, que existe quem não vai querer vir, tá? Como eu já passei e passo até hoje, pessoas que perguntam onde é, e quando eu falo, né, porque eu sempre tenho o costume de dizer que eu atendo em um espaço na minha casa, tá? Eu sempre tenho o costume de dizer isso quando a cliente ainda não veio, né, quando é a primeira vez da cliente que entra em contato comigo ali pelo WhatsApp. Então eu sempre costumo dizer isso, e tem muita cliente sim que não vem pelo fato de que é em casa, pelo fato de que não é um salão, e tá tudo bem se elas não querem, porque tem público pra todo mundo, tá? Hoje, a minha média de clientes que eu atendo em casa é em torno de 64 clientes mensais, tá? São clientes fixas que vêm todo mês, tá? Eu trabalho hoje com alongamento de unha em fibra de vidro, tá? É minha única técnica, eu não trabalho com outros extensores. Trabalho com esmaltação em gel e pé e mão simples, tá? O que menos eu faço é o pé e mão simples, né? Eu tenho minhas clientes que são geralmente as senhorinhas, né? Que fazem o pé e mão simples. Porém, a minha cartela de clientes realmente toda é esmaltação em gel e alongamento em fibra de vidro, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui umas anotações que eu fiz, tá? Sobre os horários que eu trabalho, tá? E o quanto eu consigo lucrar, tá? Em média, né, aqui no bairro, né, aqui na Zona Norte,
Os valores aqui em Porto Alegre, né, como na cidade de vocês também provavelmente seja assim, cada zona, né, cada bairro, cada cidade tem um valorzinho diferente. Quando é zonas mais caras, tem zonas mais caras, aqui chega até a 320, 370 reais um alongamento, uma aplicação, né? Aqui é onde eu trabalho, tá? Quais são os preços que eu cobro para trabalhar na minha casa, tá? A minha aplicação, ela custa de 170 a 180 reais, tá? 170 reais a aplicação quadrada, 180 reais a aplicação em formatos. Nesse valor, ele já está incluso a esmaltação em gel e a cutilagem, tá? E a manutenção, eu cobro o valor de 120 reais com esmaltação em gel e cutilagem. Caso a cliente não queira esmaltação em gel, é 100 reais, tá? Só com a cutilagem. Então, esse é o valor que eu cobro na minha mesa, tá? Eu atendo geralmente, tá? O que eu gosto, o que eu atendo pelo fato de não ficar muito cansativo, pelo fato de eu não trabalhar tanto, né? Eu atendo 3 clientes por dia, tá? 3 clientes de alongamento. Por dia eu começo a atender às 9 da manhã, dou a pausa ali do meio-dia às 2 e retorno a atender até umas 8, 9 horas, que é o horário que eu atendo. A 120 reais, isso dá 360 reais por dia. Tá? Geralmente quando eu faço, assim, que foi o caso de dezembro, né? Em dezembro eu atendi 107 clientes, tá? Foram 107 clientes para uma única pessoa atender. Eu trabalhei muito mesmo, meninas. Foi, né, muito cansativo, tá? Eu falo isso desde o dia 1º de dezembro até o dia 30 de dezembro. Porém, nesses dias aí eu tive umas folguinhas, né? O primeiro domingo do mês eu não trabalhei. Já o segundo e o terceiro eu trabalhei, emendei, né? Porque eram semanas ali antes do Natal. Eu não trabalhei dia 24, eu me permiti, né, não trabalhar, porque se eu quisesse trabalhar eu teria, né, eu tenho, né, na verdade hoje, graças a Deus, uma lista de espera aonde as clientes, né, uma cliente desmarcou, eu consigo encaixar outra. Então eu tive uma lista bem grande, né, bem maior de espera no mês de dezembro. Atendi o total de 107 clientes, eu não atendi no dia 24 de dezembro, eu não atendi no dia 31 de dezembro também. Eu não atendi no dia 27 de dezembro, também foi uma data que eu não atendi. Então eu tive aí umas 4, 5 dias de folga, tá, no mês de dezembro. E mesmo assim eu consegui, né, atender a média de 107 clientes, tá, o total, né, de 107 clientes. Eu trabalhei bastante, tá. E o meu faturamento, né, já pra falar pra vocês como eu tô falando do mês de dezembro, dezembro, o salto, né, dá o dobro, né, quase de faturamento. Então o salto que dá em dezembro é muito grande. É por isso, né, que as manicures trabalham enlouquecidamente. Todo mundo, na verdade, né, que trabalha na área de beleza, trabalha muito no mês de dezembro, porque pelo fato de ser dezembro, ser final de ano, ter as festas, né, o pessoal todo vai viajar, então todo mundo quer, né, opta por fazer unha, por fazer cabelo, né, nessa área de embelezamento. Então, no mês de dezembro, eu tirei o lucro, tá? O meu lucro foi de R$ 7.634, tá? Esse foi o lucro, sem contar o que eu gastei, sem contar o material. Então, foi mais ou menos aí R$8.000, tá? 8.900, que foi mais ou menos a conta que a gente fez, né? Que foi o mês de dezembro que eu lucrei este ano, tá? Que passou agora de 2022. No ano de 2021, eu acredito que não chegou a 8.000, porque eu ainda não tinha essa clientela, não tinha, né, toda a experiência, todos os clientes que eu tinha, porém foi muito bom também, tá? Foi muito bom, eu não me lembro se eu acho que eu tirei mais de R$6.000. Então, o valor é muito bom de dezembro. Mas o que eu costumo, né, geralmente por mês lucrar, tá? A minha renda, né, uma coisa que a manicure tem, né, que a gente que trabalha, na verdade, por conta, né, qualquer emprego, qualquer função que a gente trabalha por conta, é que a gente não tem exatamente todo mês eu vou lucrar, eu vou tirar tal valor, né? Isso a gente nunca consegue saber. Porém, no momento em que tu consegue uma cartela de clientes, é muito difícil que todas as clientes vá te abandonar num mesmo momento. Então, isso não vai acontecer. Então, tu não oscila, né? No momento em que elas estão fixas ali, elas não oscilam tanto, né? A gente tem um mês, a gente perdeu 1, 2, nesse mesmo mês a gente já conquistou 3 ou 4, no outro mês a gente conquista de novo. Então, assim vai, né, durante os meses. Porém, eu tenho uma clientela fixa hoje de 64 clientes. Dessas 64 clientes, o meu lucro, ele gira em torno por mês, sem ser meses fracos. Isso inclui janeiro, que é um mês fraco, né? Inclui fevereiro também, que é um mês fraco, porque começa já realmente
a dar uma volta final de fevereiro, começo de março, que começa realmente a voltar as clientes, né, a ter muito mais clientes, eu ganhei em torno de 4 a 5 mil reais, tá? É o meu lucro fixo, tá? Eu geralmente não ganho menos de 4 mil, tá? É muito difícil de que eu ganhe menos de 4 mil reais, então sempre é acima de 4 mil reais, em torno de 4 a 5 mil reais. Esse é o meu faturamento, o meu lucro, tá, meninas? Eu tô falando em lucro, tá? Isso é uma coisa que a gente pode também ver em outros vídeos, o quanto, né, como que eu faço a conta para saber quanto eu gasto por cliente, quanto eu gasto de gel, o quanto que vocês vão gastar, né? Claro que o quanto eu gasto não quer dizer que é o quanto vocês vão gastar. Tudo depende, a gente precisa fazer uma conta. Posso ensinar isso tudo para vocês, como eu faço essa conta. Mas esse é o meu lucro, tá? Eu tirando o valor que eu gasto com o gel, tirando o valor que eu gasto com o meu material, tá? Então, a resposta é sim, você pode viver de alongamento, tá? Você vai conseguir sim, talvez ter uma renda extra, porque tem muitas meninas também que eu conheço que trabalham de segunda a sexta no emprego fixo delas e fazem unha sábado e domingo como renda extra, né? Imagina conseguir ganhar num final de semana aí por dia, num sábado, 360 reais, atendendo somente 3 clientes, trabalhando das 9 às 8, tendo uma pausa ainda de 2 horas para a hora do almoço. Então, é possível sim viver de alongamento, é possível sim que o alongamento seja uma renda extra na vida de vocês, assim como já foi na minha.